E eu quero estar lendo com você um texto da palavra do Senhor, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Estarei terminando, encerrando essa mensagem hoje à noite, portanto eu convido você a estar aqui, para que não haja nenhuma dúvida com relação à palavra. Capítulo 12, verso 7 ao verso 11, vai dizer assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, do mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e eu careço do Senhor. Ó Deus, não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, Pai, mas que o Senhor, Espírito Santo, esteja me capacitando para assim, juntamente com a sua igreja, ser abençoado, ó Deus, através da tua palavra. Pai, usa-me nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, até onde lhe apraz, até onde o Senhor me permitir, que eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, porque o teu povo está aqui para ouvir a tua palavra, e não aquilo que eu tenho para falar, mas sim que o teu Espírito tem a dizer para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós damos total liberdade a ti, Espírito Santo, e não damos liberdade a nenhum outro Espírito ousar se manifestar aqui, pois essa igreja é do Senhor, esse povo é um povo consagrado ao Senhor, nós somos povo de Deus, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, somente a ti damos liberdade. Fale conosco, que nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, como eu falei na semana passada, nós evangélicos, nós concordamos em quase tudo no que diz respeito à sã doutrina. Nós vivemos quase num comum acordo. Nós concordamos que há uma só fé, nós concordamos que há um só batismo, um só caminho, que existe um só Deus. Nós concordamos em tudo, nós acreditamos que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Tudo isso nós concordamos, mas queridos, quando o assunto é o Espírito Santo, que veio para promover essa comunhão, nós nos dividimos e nos subdividimos, quando o assunto diz respeito ao Espírito Santo. Aí vai surgir, além do nome igreja, vai surgir aí os pronomes, os sobrenomes, cada um colocando o nome na igreja que achar que deve colocar. Porque há uma mudança, né? Surgem então esses nomes, e o sobrenome, ele passa a falar mais alto do que o nome. É tão interessante, quando eu estava estudando essa palavra, que a gente agora está vendo um comercial na TV, principalmente é só na Record que a gente vê isso, um comercial que aparece um homem, né, ou uma mulher, um artista, geralmente é um artista, é alguém ligado à mídia, e essa pessoa, ele diz, olha, eu fui atleta, e ganhei tantos títulos, e tal, tenho tantas medalhas, eu sou fulano de tal, eu sou a Universal. A gente tem visto, não sei se você tem visto isso, sim ou não? Não temos visto isso? Então, por que, irmãos? A gente percebe que o sobrenome, ele fala mais alto que o nome. Quando a questão é a igreja do Senhor, e não o sobrenome que ela carrega.
Porque tanto faz se ali fora daquela placa é Nova Vida, se é Assembleia, tanto faz, porque o que importa é a igreja de Cristo, é isso que nos interessa, é saber acerca da igreja, saber acerca do nome, e o nome é igreja. Mas a gente carrega nomes, Batista, Assembleia, colocamos aí o nome Nova Vida, aquele nome que nos apraz. Eu creio que muitos deles são dirigidos realmente por Deus. Eu não estou desmerecendo nada, nenhuma denominação, não me interpretem mal. Mas a questão, irmãos, é que esses nomes, muitas vezes se colocam os nomes doidos na igreja, e por causa desses nomes doidos que se colocam na igreja, acaba se roubando a credibilidade da igreja. Eu não sei se você que está acostumado, eu falo isso para os membros da nossa igreja, especificamente também, eu não sei se você está acostumado a ouvir uma outra palavra, porque a igreja que está aqui nesse lugar reunida, ela está acostumada com uma palavra sólida, é um alimento sólido. Você não vem aqui num pasto seco. As ovelhas, elas, graças a Deus, vocês têm aqui um pasto verdejante, as ovelhas se alimentam, então nós temos alimento. Mas eu duvido que as nossas ovelhas, as pessoas que conhecem a seriedade do ministério, eu duvido que ela iria numa igreja cujo nome é o cuspe de Cristo. Ela não iria numa igreja assim, você iria ficar com os pés atrás. Olha, a igreja da vara de Moisés que engoliu a vara de Faraó, você iria numa igreja dessa? Você tem que pensar 3 vezes. Por que se carrega o nome desse? Por que se coloca o nome desse, irmãos? E isso a igreja vai perdendo a credibilidade. Então, nós somos divididos, e muito dividido, principalmente quando o assunto se diz respeito ao Espírito Santo, quando mal entendido, quando mal interpretado. Aí nós nos dividimos na igreja tradicional, nos dividimos na igreja pentecostal, e agora também nas neopentecostais. Fora os sobrenomes que há por aí, que eu não quero me estender muito com relação a isso. As tradicionais, que as pessoas dizem, essa igreja é igual um freezer, essa igreja ela é uma igreja gelada, né? Aí entra lá o pentecostal falando, eu sou da igreja do fogo, eu sou da igreja do reteté. A minha igreja, ela quando o pastor diz Jesus, a igreja pula, ela vibra, ela, sei lá, há um alvoroço na igreja. Eu sou pentecostal. Aí vem o neopentecostal dizendo, olha, isso aí está tudo errado. Nós somos aqueles do centro, nós somos os cabeções, né? Nós nos conscientizamos. Só que infelizmente, irmãos, por trás desse neopentecostalismo que nós vemos por aí, vem com ele também uma adoração a Mamon. Nós temos visto isso, como a igreja, ela olha muito mais a finança do que o povo, como ela olha para o dinheiro. A questão está no dinheiro, a questão está no quanto entra, a questão está na verba. Então nós vamos nos dividindo, e há muitas coisas que acontecem na igreja que nós atribuímos ao Espírito Santo, quando de Espírito Santo não tem nada. Nós sabemos que não é nada além do que carne, mas a igreja ela vem com essa mesma proposta na qual o diabo fez a Jesus. Qual foi a proposta? Lá em Mateus 10, 8 ao 10, vai dizer assim para nós, palavra do Senhor. Cadê, irmãos? Amém, queridos? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeis. De graça? O que está dizendo aí, irmãos? De graça você recebeu, e de graça você dá. Não vos provereis de ouro nem de prata, né? Nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas. O que ele diz? Nem de sandália, nem de bordão. Vocês vão sem nada.
Olha a proposta de Jesus: vocês vão sem nada, você vai sem bordão, sem alforje, sem nada, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, o que Satanás ele propõe para Jesus? Ele propõe para Jesus o inverso disso. Ele diz: ó, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Então você vê por trás disso o espírito de Mamon, você vê por trás disso que o dinheiro está acima de tudo, quando na realidade, queridos, de graça recebeste, de graça você dá. A proposta é outra. O que Jesus propõe é algo diferente. Então, amados, nós entendemos que por trás desse espírito de Mamon vem a famigerada teologia da prosperidade. Porque o que eu entendo, e olhando para a palavra de Deus, não é porque está na minha cabeça, mas sim porque está na palavra. Eu entendo na Bíblia que prosperidade na Bíblia não é ter muito, mas sim ter sempre. É você viver daquilo que é necessário, é o pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso de cada dia? Quando Jesus ensinou seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele estava ensinando também aos discípulos o que era a verdadeira prosperidade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que não amanhã? Porque o amanhã pertence a Deus. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Então nosso Deus é Deus que ele supre a nossa necessidade diariamente. Você comeu ontem, sim ou não? Almoçou, jantou, tranquilo? Foi Deus quem proveu tudo isso. E certamente quando você sair daqui nesta manhã, se você não almoçar na igreja, você vai almoçar na sua casa. Mas quem lhe concedeu isso? Foi Deus que lhe concedeu isso. É o Senhor, querido. É o Senhor que nos sustenta. É o mesmo Senhor que sustentou a Elias no deserto, mandando um corvo alimentá-lo todos os dias. Todos os dias ia lá um corvo e dava alimento para Elias. Ele não dava um alimento a Elias: eu vou te mandar aí o corvo trazer uns 5 quilos de carne para você. Não, era um alimento diário. Então o corvo, ele alimentava Elias. O nosso Deus é Deus que provém as nossas necessidades diariamente, irmãos. E esse é o mesmo Senhor que proveu a Elias, é o mesmo que provém a tua vida. Então, uma palavra para você se acalmar: aquete o teu coração, Deus está no controle. Está fraco? Deus está no controle. Amém, irmãos? Deus está no controle da tua vida. Aquieta teu coração. Mas esse versículo 28, eu quero tomar como versículo áureo nessa manhã. Ele vai dizer para nós assim, preste atenção: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governo e que mais? Variedade de língua. A igreja evangélica, irmãos, parece que ela virou esse versículo de cabeça para baixo. E eles dão muito mais ênfase ao dom de línguas, muito mais ênfase a isso. Quantos colocam esse dom de língua como sendo o mais importante na igreja? Eu já fui à igreja, irmãos, para pregar uma palavra que era mais ou menos assim: se você fala em línguas, você prega. Você pode pregar. Mas se você não fala, não, você não pode pregar, porque você não é um ungidão. E quando eu olho para a palavra, não tem absolutamente nada a ver com a realidade da Bíblia. Porque diz, irmãos, que aqueles que não falam em línguas não são batizados com o Espírito Santo. E eu não vejo respaldo bíblico para isso. Eu não vejo na Bíblia algo que me dê base para eu dizer para você: não, irmão, você está certo. E é por esse motivo, querido, que nós temos muitos crentes neuróticos na igreja. É por esse motivo que nós temos muitos crentes doentes dentro da igreja. Crente que vive uma vida isolada dentro da própria igreja, achando que Deus não ama, achando que Ele é inferior àquele que fala em língua, aquele que pula, aquele que vibra, que grita. Então as pessoas vão se recolhendo e parece que vão vivendo nos seus próprios guetos. Por quê? Porque a igreja matou. A igreja vai matando por não saber discernir essa palavra. Aí coloca um peso sobre a vida do outro. Na cabeça de alguns, amado,
Só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas. E eu vou mostrar para os irmãos que não há lugar na Bíblia que fale sobre isso. Presta bem atenção nisso. Não há lugar na Bíblia. Na lista de dons, o dom de língua, ele fica por último. Se você olhar direitinho que nós acabamos de ler, o dom de língua está lá embaixo. Ele fica por último. Mas o que é dom de línguas, querido, à luz da Bíblia? Como é que nós podemos traduzir esse dom de línguas? Eu vejo dois significados para a língua na palavra. Primeiro é esse órgão humano que você tem na boca, aí, a glossa que você tem na sua boca, né? Que muitos têm grande demais, outros têm pequenas demais. Mas esse órgão que você tem na sua boca, chamado língua, esse órgão é o único órgão do corpo que também tem contato com o inferno, que você deve tomar cuidado com ele. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Tiago 3, versículo 6 ao 9. Ora, a língua é o quê? É fogo, e não é fogo de espírito não. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o quê? O corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Quem? A língua. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, olha o que diz a palavra, irmãos, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela os homens, feito à semelhança de Deus. É indomável. Muito cuidado com o que você fala. Pense antes de falar. Não fale para depois pensar, porque você pode estar matando alguém com as suas palavras. Cuidado, muito cuidado, querido, com o que você vai falar, muitas vezes ao próximo, a alguém que está ao seu lado. Nós às vezes dirigimos palavra aos outros, e palavras ferem muito mais do que talvez uma ferramenta que você tem em suas mãos. Palavras ferem. Casamentos são divididos, famílias são divididas por causa de palavra. Uma palavra apenas. E não adianta você depois, querido, presta bem atenção nisso, não adianta você depois dizer, me desculpe, me perdoe pelo que eu falei, porque já falou, já feriu, já está lá dentro do coração. Então, muito cuidado com a língua. Atos capítulo 2, verso 3 e 4, olha o que está acontecendo e aonde está toda essa confusão em que as pessoas fazem sobre esse dom de línguas. E apareceram distribuídas entre eles o que? As glossas, apareceram a língua em formato de língua mesmo, como que de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. O que pousou? Foi a língua. E o que mais, querido? Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos entender isso aqui, em nome de Jesus. Ninguém ficou sem a língua, irmãos. Mas esse versículo 4 é exatamente o versículo que se tem como respaldo para dizer que todo aquele que é batizado no Espírito Santo fala em línguas. Aí a pessoa olha esse versículo aqui. Mas vamos decorrer que eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Mas existe uma outra tradução para isso, que é a palavra dialectos, que traduzido para o português é a palavra dialeto, né? Mas onde está essa palavra na Bíblia? Lá no verso 5 desse mesmo capítulo, no verso 5, a partir do verso 5 até o verso 11, vai dizer, ora, estavam habitando em Jerusalém, presta bem atenção nisso, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em quê? É língua estranha isso, irmão?
dialeto, na sua própria língua, no seu próprio dialeto. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são estes, porventura, galileus, todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Agora conta comigo aí, quantas nações tinham reunido, quantos dialetos nós poderíamos contar ali naquele lugar? Vamos lá, olha só, somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem, cerca de 17 a 18 nações. Estavam todos reunidos ali no mesmo lugar. Portanto, querido, há na Bíblia duas palavras que nós podemos traduzir para a língua. Essa palavra que eu lhe falei, a glossa, que é a língua, e o dialeto. Então, vamos um pouco entender isso para acabar com a nossa confusão com relação ao dom de línguas. Mas qual é a função desse dom, irmãos? Para que Deus dá esse dom? Para que o Senhor nos concedeu o dom de língua? No verso 11 desse capítulo 2, vai dizer para nós assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Deus dá esse dom de língua para que através dessa língua nós possamos falar das grandezas de Deus para todas as nações. Estão entendendo isso? A igreja está aí? Pensei que tivessem sido arrebatados. Não me deixem. Então vamos entender, queridos. O Senhor deu essa língua para que possamos falar das grandezas de Deus. E lá em Atos dos Apóstolos, mais à frente, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no verso 45 e verso 46, que diz a palavra do nosso Deus aí: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre quem? Os gentios. Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo quem? A Deus. Então perguntaram a Pedro. Bom, irmãos, primeiramente, para que esse dom? Para engrandecer a Deus. O dom é para engrandecer ao Senhor. Segundo, capítulo 19, verso 3 ao verso 6, vai dizer para nós assim: então Paulo perguntou. Obrigado, irmão. Em capítulo 19, ó, benção. Amém, achou. Então Paulo perguntou o quê? Em que, pois, fostes batizado? Olha o que ele perguntou: você foi batizado em quê? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E que mais? E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, todas as vezes que a Bíblia relata alguém falando em línguas, nunca diz que foi à toa, é a língua pela língua, mas sempre seguido de alguma coisa, para falar das grandezas de Deus, para engrandecer a Deus, para profetizar, para revelar a vontade de Deus. Para isso que o Senhor nos deu essa capacidade das línguas. Amado, nenhum dom na Bíblia existe apenas para o indivíduo. O dom de línguas, se nós vamos ver mais na frente, que a gente considera como estranha, esse dom é um dom que edifica a você mesmo. É o único dom que você vai se auto-edificar, você vai se edificar. Nenhum outro dom na Bíblia é dado para o indivíduo, mas sim para a coletividade, para a edificação do corpo,
Portanto, tudo aquilo que Deus faz através de nós, seja na ministração da palavra, seja no louvor, seja no ensino, é para a coletividade, é para que toda a igreja seja abençoada, para que seja revelado, né, à igreja as grandezas de Deus. Para isso que o Senhor concede a cada um os seus dons. Quais são os lugares na Bíblia, irmãos, que aconteceram essa manifestação do dom? Primeiro nós vemos lá no dia de Pentecoste, quando todos falaram e entendiam a língua que estava sendo falada. Todos entenderam. Era como se nós tivéssemos aqui alemães, né, americanos, ingleses, vamos dizer, sei lá, árabes, e na ministração dessa palavra, eu ministrando em português e você entendendo, e cada um no seu próprio dialeto, cada um na sua própria, todos entenderam o que o pastor Paulo está ministrando, todos estão entendendo. Então, irmãos, essa língua, ela se fez entendida. Havia naquele lugar umas 17 nações, e todos entenderam o que Pedro estava pregando na sua própria língua. Portanto, no original, em nenhum lugar nós podemos entender isso, né, na Bíblia, como, esse dom de línguas é um dom específico para um e não é para outro. Não, irmãos, não é para isso. No original, em nenhum lugar fala a palavra estranha. Nós não vemos a palavra estranha. Aparece apenas em alguma versão de Ferreira de Almeida, uma versão holandesa de Ferreira de Almeida. Aí que ele vai falar essa palavra estranha ou desconhecido, mas quando você lê isso na tua Bíblia, está em itálico. Essa palavra, ela é dita porque todas as vezes que aparece uma palavra itálica, é porque o tradutor, ele não encontrou uma palavra adequada para explicar o que era aquilo. Então ele coloca itálico, é desconhecido. O que estava acontecendo era um dom desconhecido. O dom, ele tem por nome variedade de línguas, irmãos, e não línguas estranhas. Estão entendendo isso ou não? Amém? Estou explicando bem? Eu também estou entendendo, graças a Deus. Amado, eu não estou falando com isso para deixar você mais tranquilo e não sair daqui dizendo, esse pastor, ele é tradicional do tradicional. Não, irmãos, eu não estou falando com isso que não existem o dom de línguas. Eu não falei isso, tá? Então, só para te tranquilizar. Porque a língua em Pentecostes, ele se torna clara, essa língua, ela se clarifica, todos entenderam, em comum, e não a estranha. Porque imagina se Pedro estivesse pregando ali numa língua estranha, ninguém iria entender absolutamente nada. Então nós podemos pensar que ali no Pentecoste acabaram os efeitos de Babel. Quando em Babel houve o que? A confusão das línguas. Houve uma confusão de línguas lá em Babel. Por quê? Porque a corrupção, a soberba do homem, eles foram tão grandes ao ponto de querer chegar a Deus através de uma torre. Estavam construindo uma torre, que era a Torre de Babel, para se chegar a Deus. Então Deus intervém, confunde as línguas. Pronto, acabou. É isso que vocês querem? Chegar a Deus? Isso é soberba. Eles tinham essa soberba no coração, esse desejo de chegar lá. Mas o que fez Deus, irmãos? Só para deixar registrado, no capítulo 11 de Gênesis, verso 4 ao verso 9, vai dizer assim para nós: disseram, vinde, edifiquemos para nós o quê? Uma cidade, e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre, quem? Olha sobre o nosso nome. Vamos tornar célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. O que fez? Que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Olha o que disse o Senhor. Eles têm toda a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aí Deus entra, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem.
para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra. O que mais? E cessaram de edificar a cidade. Pronto, o Senhor entra, confunde as línguas, acabaram. Não deram continuidade a essa obra maligna, irmãos. Portanto, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Então, o efeito que o Espírito Santo, ele produz na nossa vida, é totalmente oposto, totalmente diferente dos efeitos de Babel. O que o Espírito Santo produz em nós, querido, ele muda o nosso caráter, ele vai mudando a nossa vida. O que Babel, ele produziu, foi o efeito da ganância, da competição. Ele produz, o Espírito Santo, ele produz a unificação, a unidade. É para a unidade do corpo, irmãos. O Espírito Santo, ele vem nos unir e não nos separar. O Espírito Santo nos une, portanto, amada igreja, para com esse negócio de dizer eu sou neopentecostal, você é tradicional e o outro é pentecostal. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é una, não há divisões, nós somos uma única igreja. Mas o que nos separa são os nossos costumes, são as más interpretações. Aí vai nos dividindo, vai separando o povo parece que quer voltar para Babel, quer se dividir, vai havendo essas divisões. O Espírito Santo, ele não nos separa. O Espírito Santo nos mostra que nós temos um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só caminho, e não há outro caminho, é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, e somente através dele nós chegaremos lá, só através de Jesus. Portanto, não importa se você que está aqui nessa manhã é tradicional, irmão, se você crê que é através de Jesus, a sua salvação é pelo sangue vicário derramado na cruz do Calvário, você está salvo em Cristo Jesus, e nós estaremos lá. Não importa se você é neopentecostal, se é pentecostal, não importa, nós não estamos aqui para nos dividir. Então vamos entender o que é esse dom, irmãos. As línguas estranhas de Babel, elas acabam no dia de Pentecostes. Ali acabou. Quando é que aconteceu outro fenômeno como esse? Lá no capítulo 10, no verso 23 ao verso 29 de Atos, vai dizer para nós assim, irmãos, presta bem atenção nisso. Palavra de Deus para você. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles também. Alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Nós vamos até o verso 29. Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, ele saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhe aos pés e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou o quê? Eu sou homem, eu não sou Deus. Eu não sou digno de que você se curve aos meus pés. Coloca uma vírgula aí, deixa aí, irmãos. Você já pensou quanto líder hoje exige quase que as pessoas se arrastem aos pés deles? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Como é que é o oposto disso aqui? Como é que tem muito o que aprender com Pedro? Muito o que aprender sobre a humildade, sobre o que é ser servo, o que é ser manso, o que é ser humilde de coração. Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, o que ele disse? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo para aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, outra vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois,
por que razão me mandaste chamar? Aí Cornélio vai contar acerca das experiências. Vai dizer, olha, é porque nós queremos ouvir falar desse Jesus, que creu em Jesus, e vai contar uma série de histórias para Pedro. Você depois pode decorrer, não vamos ter tempo de ler tudo isso. Mas após Cornélio ter ouvido a pregação do Evangelho, depois dele ouvir a palavra de Deus, depois do arrependimento, o que veio? O milagre aconteceu. E aí no verso 43 ao 46, do capítulo 10 de Atos, vai dizer assim para nós: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê receba o que? Remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado, este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu a sequência, irmãos? Eles ouviram a palavra, houve arrependimento, eles creram e foram revestidos do Espírito Santo. Amado, Pedro anuncia o Evangelho. E após o que eles creram, acontece exatamente como no dia de Pentecostes. Eles receberam o poder do Espírito Santo, ao ponto disso trazer problemas para Pedro. Se você depois ler o capítulo 15, você vai ver que isso trouxe um problema para ele. Ele teve que se explicar como é que ele estava na casa de gentio, e depois você lê em casa que com certeza Deus vai falar ao teu coração. Mas aqui, irmãos, é a segunda vez que manifesta esse fenômeno de Pentecostes, e isso foi revelado também aos gentios. Então nós vamos ver no capítulo 19, no verso 1 ao verso 7, a terceira vez que isso se manifestou. Aconteceu questão da Paulo em Corinto. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, o que ele perguntou? Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles não tinham ouvido isso. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizado? Olha a resposta: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, ouviram a palavra, ouviram sobre arrependimento e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o que? O Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram em todo uns 12 homens. Então, irmãos, aqui está a terceira vez que isso acontece. Mas por que os efésios, por que o povo de Éfeso não tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo? Era uma coisa nova, irmãos. Se nós pararmos para pensar, de Jerusalém a Éfeso são aproximadamente uns 950 quilômetros. Como é que se fazia para chegar lá? Não havia internet. Hoje tudo nós temos internet, nós temos celular, nós temos TV, nós temos como nos comunicar com rapidez. Hoje você está aqui, você acessa algo que está lá no Japão, e em segundos você já está vendo tudo que está acontecendo no Japão. Mas naquela época não era assim. Uma carta levava aproximadamente uns 40 dias para chegar. E o Pentecostes, ele aconteceu em Jerusalém. Depois acontece na casa de Cornélio, e da casa de Cornélio até Cesareia da Palestina são aproximadamente 460 quilômetros. Então é muito, muito longo, é muito tempo. Então eles deveriam ter ouvido essa palavra para que depois o dom se manifestasse. O dom se manifestou em Jerusalém, no Pentecoste. Outro em Éfeso, 960 quilômetros, segue o raciocínio. E outro em Cesareia, 460 quilômetros. E o outro na igreja de Corinto, ou seja, 1080 quilômetros. Olha a distância. Então o tempo passou, mas todos receberam a mesma coisa. Receberam o dom do Espírito Santo.
um dom se manifestou em um lugar e o outro a 1080 quilômetros. A única maneira, irmãos, de reconhecerem que o Espírito Santo havia descido era pelo fenômeno que a descida causava. Por isso que aconteceu o mesmo fenômeno que aconteceu lá em Pentecostes, aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu em Éfeso. O mesmo fenômeno, a descida do Espírito Santo. Mas em Jesus, nós não somos reconhecidos pelos nossos dons. O interessante, irmãos, é que eu quero aquietar o teu coração. Em Cristo, nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. É no fruto que você é reconhecido. É no fruto. Como diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 22, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Ele vai dar uma lista de obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, aí ele fala do fruto do Espírito. Olha como ele começa falando, mas o fruto do Espírito é o quê? Qual é o primeiro? Amor. E depois, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, os frutos, nós somos conhecidos por eles. Nós não somos conhecidos pelo dom que temos. Porque imagine, irmão, se eu falo em línguas e o irmão não fala, pronto. Eu sou o quê? Eu sou um semideus aqui dentro? Eu sou aquele que deve ser endeusado, porque ele não fala, ele deve ser excluído? Não, porque de repente eu falo em línguas, mas a minha língua, ela é uma língua muito grande. Além de eu falar em língua, eu falo mal de você. Você está entendendo? Além de eu falar em língua, eu sou fofoqueiro. Então o que adianta eu falar em língua? Mais vale ele que não fala em língua, mas é um homem honesto, é um homem centrado. Estão entendendo isso, sim ou não? É um fruto, ele ama. Ele tem a bondade, a misericórdia, a benignidade, o autocontrole, mas o pastor Paulo não. O pastor Paulo não tem amor, não tem equilíbrio, não tem nada, pronto, mas ele fala em línguas. Então o que fala mais alto aí? É o pastor Paulo ou é o irmão? Quem vai aparecer mais dentro da igreja? Vamos falar de aparecer, para a gente entender. Com certeza é o Norivaldo, que eu vou dizer, não, esse irmão é um irmão amável, esse irmão ama. Ah, mas o pastor Paulo do Fogo, rapaz, não fala com ele não, porque ele é um cara ignorante. Já pensou o peso que tem isso, irmãos? Pensa nesse peso, mas é isso que coloca em cima das pessoas. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Você tem que chegar na igreja, pronto, esse homem é cheio do fogo. Quem diz que é cheio do fogo? João capítulo 13, verso 35, vai dizer assim, irmãos, presta atenção. Nisto conhecerão todos que sois o quê? Olha o que Jesus está dizendo, vocês vão ser reconhecidos, todos que vocês são meus discípulos. Por quê? Se tiverdes amor, não é se vocês falam em línguas, não é se vocês profetizam, mas se vocês tiverem amor, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Está entendendo, irmãos? É o primeiro gomo desse fruto, é o amor. Não adianta falar em línguas e falar mal dos outros, irmão. Não adianta, como eu falei na mensagem passada, não adianta você falar em línguas estranhas se você não sabe falar a língua da tua esposa, se você não sabe falar a língua do teu esposo, se você não sabe falar a língua do teu filho, se você não sabe falar a língua do necessitado, do miserável, não adianta. Você fala em línguas, mas não sabe entender a minha língua quando eu choro. O que adianta você falar em línguas estranhas? Querido, é algo para a gente sair daqui nessa manhã pensando, o que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual? O que nós estamos fazendo com o fruto do Espírito, com aquilo que Deus nos tem dado? Se o fruto, ele faz parte da tua vida, irmãos, eu quero te dizer que você é cheio do Espírito Santo.
Porque o que testifica o batismo do Espírito Santo não é esse dom, mas são os frutos. Presta bem atenção nisso. Não adianta querer me pegar lá fora depois, não. Pastor, eu sempre pensei que eu falando em línguas. Não, querido, é o dom. Nós temos irmãos aqui na igreja que não falam em línguas estranhas, como diz, né? Mas nós temos irmãos tão amáveis, tão centrados, tão honestos. O que adianta ele falar em línguas se o nome dele está no SPC, no Serasa, se a casa dele tem gato para tudo que é lado, é uma gatalhada para tudo que é lado, parece um zoológico? O que adianta, irmão? O que adianta se você está me roubando? Você está roubando o outro que paga a conta em dia. Doa quem doer, irmãos. Não se negocia o evangelho, entenda bem. Não se negocia a palavra. Então, se você está fazendo isso, você é ladrão. Você está roubando. Você rouba a água do governo, você rouba a luz do governo, você rouba a internet da NET, não interessa, é uma empresa que tem CNPJ, que paga seus funcionários, que paga suas contas. Aí você baixa no peito do meu, é gato net, parece que é um orgulho. Mas está falando em língua, está ripa. Está lá. É o fogo puro, é o reteté. Tira a mão do meu bolso, em nome de Jesus. Corinto foi a única igreja no Novo Testamento que Paulo ele dá uma instrução sobre esse dom, irmão. Mas a gente tem que pensar em como era essa igreja e os cuidados que Paulo tinha com essa igreja. Capítulo 1, verso 10 ao verso 13, vai dizer assim, em 1 Coríntios, capítulo 10. Vai lá que nós vamos ficar em Coríntios agora, e à noite nós vamos estar encerrando a segunda parte dessa palavra. Não ore para eu morrer não, irmão, ore para eu viver um pouco mais, viu? Senhor, mata esse pastor, não faz comigo não. Capítulo 1, verso 10 ao verso 13, vai dizer assim: nem murmureis, como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio, é isso mesmo? Estou lendo certo, irmão? Obrigado. Irmão. Que esse é o fruto do Espírito, vocês me amam. Oh, glória, viu aí, pastor? Você me ama, pastor? Eu sei que tu me ama. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 10 ao 13, cabeção. Diz aí, olha: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Olha como estava essa igreja: que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há o quê? Aonde que havia contenda? Do lado de fora ou do lado de dentro? Lá de dentro, havia contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou do pastor Maurício, eu sou do pastor Manuel, eu sou do pastor Paulo, eu sou. Entende? O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo uma divisão, coisa que não pode acontecer no seio dessa igreja. Nós somos 3 pastores, eu não considero nenhum melhor do que o outro. 3 pastores que, graças a Deus, ministramos a palavra e temos abençoado a vida da igreja, e temos sido ricamente abençoados por vocês. Então, louvo a Deus pela vida dos meus pastores que tem aqui nesse lugar. Tá, querido? Então, vamos parar com esse negócio. Se Deus está falando para você, para agora em nome de Jesus. Para em nome de Jesus. Aí diz assim, ó: refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Aí Paulo vai começar a explicar para a igreja: vem cá, como é que é isso aí? Cristo não está dividido, não. Por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Você foi batizado em nome do pastor Paulo, pastor Maurício, pastor Manuel? É isso? Não, você foi batizado em nome de Jesus Cristo.
Você se rendeu a Jesus Cristo, você não se rendeu à Nova Vida, você não se rendeu ao pastor Manuel, ao pastor Maurício, nem ao pastor Paulo, você se rendeu a Cristo, e Ele é a honra, Ele é a glória, é louvor, a Ele seja dado tudo nesse lugar. Então nós não podemos pensar em divisões. Havia divisão no meio dessa igreja, irmãos, e olha o que diz o verso 22 ao verso 24, vai dizer para nós assim nesse mesmo capítulo: porquanto tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que Paulo, ele fala que prega a Cristo? Porque o ministério dele estava em xeque. Então ele começa explicando: olha, eu prego Cristo, olha como é que estava a igreja. Amado, você pode não aceitar o pastor Paulo Roberto Rumbelsperge, pode não aceitar pastor Manuel, mas dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, pastor, Paulo, amado, eu já falei aqui na igreja, se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Eu seria Paulão, irmãos, porque basta você ter as epístolas de Paulo para você ganhar o mundo. Você ganharia o mundo com a pregação do evangelho. A seriedade desse homem, como que ele pregava o evangelho com seriedade, não tinha negócio com Paulo. Corinto era uma igreja carnal, irmãos. Capítulo 3, verso 1 ao 3, vai dizer para nós assim, acompanhe comigo, por favor, eu vou ter que vir aqui para ser mais rápido. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora, porque podeis, porque ainda sois carnais. Era uma igreja carnal, era uma igreja que vivia na carne, irmãos, porque havia no meio da igreja promiscuidade. A promiscuidade estava no meio da igreja, no capítulo 4, verso 1 e 2, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer do despenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel, seja encontrado você fiel. Não havia fidelidade na igreja, irmãos. Seja encontrado fiel, seja você fiel. Amado, em nome de Jesus, olha o capítulo 17, o capítulo 19 desse verso 4, desse capítulo 4, verso 17 ao 19, vai dizer para nós assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e não conhecerei com a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Que a coisa era séria no meio da igreja. Vamos acompanhando, depois você pode ler e esmiuçar melhor esse capítulo. Havia uma falsa espiritualidade na igreja, irmãos. Havia uma falsa espiritualidade no seio dessa igreja. O fogo que era derramado, o fogo do poder, não era um fogo que era derramado, mas havia um inchaço naquela igreja. A igreja era inchada. Irmão, não se assuste quando você vê uma igreja muito cheia. Eu paro para pensar se essa igreja ela cresceu ou se ela inchou. O que levou essa igreja ao crescimento assustador? Entende, querido? Nós temos que olhar para a Bíblia e ver o que Paulo passou no meio daquela igreja. Havia imoralidade nessa igreja, irmãos. Capítulo 5, verso 1 e 2, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Fala isso para a igreja. E imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Irmão, ele não está falando para ímpio, ele está falando para a igreja. Aí no verso 2 vai dizer: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ou seja, todo mundo se cala. Promiscuidade, mas todo mundo calado. Parece aquele sujeito que pratica toda a imoralidade, é um 7-1 terrível, mas o dízimo dele é alto, então não pode tocar nele.
Não toca nele, porque se tocar ele vai embora. O que vai ser da igreja? A igreja não é dependente do teu dízimo e da tua oferta. A igreja é dependente de Deus, irmãos. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus, porque é Ele quem sustenta esse ministério. É Ele quem sustenta o ministério de Paulo era Deus. Paulo era sustentado por Deus. Então não confundam as coisas, não podemos confundir as coisas. Mas é para essa igreja que Paulo chama atenção. A igreja causava escândalo na sociedade. A igreja, quando tinha, depois você lê o capítulo 6, a igreja, quando tinha que resolver qualquer questão, ia para um tribunal público, para resolver questões que eram questões da igreja. Acontece muito isso, irmãos. Eu vi isso em Friburgo. Uma igreja no tribunal, porque um grupo queria o templo, outro grupo queria o templo. Irmãos, o juiz, ele chegou ao ponto de falar: é por isso que eu não quero saber desse negócio de igreja, porque vocês se dividem entre vocês. Escândalo, irmãos. Divisão entre a igreja. Sabe como é que isso acontece? Sabe o que é a igreja do cuspe de Cristo, da vara de Moisés? Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo, vou usar os pastores como exemplo. Eu começo a pregar uma coisa aqui, eu chego no altar, eu acho agora que a igreja tem que deitar no chão de braço aberto, com o rosto do pó e orar. Aí chega o pastor Manuel: pastor Paulo, faz isso com a igreja não, pastor, faz isso não, a igreja não está acostumada a isso. Aí o que eu vou dizer para ele? Pastor, essa foi a direção que Deus me deu. Vê se não é mais ou menos assim, irmãos. Eu estou falando uma coisa escandalosa, mas tem coisas piores. Pastor Manuel, desculpe, mas essa foi a direção que Deus me deu. Ele: pastor, mas não é assim o nosso costume aqui. Aí veio o pastor Maurício e desce o sarrafo do pastor Paulo. E eu continuo lá, com o meu rosto no pó, orando de braço aberto e tal. Chega um ponto que meia dúzia vai fazer a mesma coisa. Que atrás de um doido vai sempre um monte de doido. Tem sempre os doidos que seguem o doido. Não é assim, pastor? Tem sempre o doido. Aí daqui a pouco eu tenho meia dúzia de doidos junto comigo. Sabe o que eu faço? Deus não me quer mais aqui nesse lugar. Aí eu olho aquele galpão ali, eu vou alugar aquele galpão, porque Deus está me dando a direção, irmão. Isso é do demo, isso é do diabo, irmãos. Aí eu chego ali, como eu gosto do nome Nova Vida, eu boto Igreja Nova Vida do Cuspe de Cristo. Pronto, eu continuo Nova Vida, só que eu acrescentei o Cuspe de Cristo. Só que eu acrescentei um outro sobrenome. Por quê? Porque eu quero atrair não só aquela meia dúzia, mas os demais que aqui estão. Ah, é o pastor Paulo agora. Ih, rapaz, o negócio está pegando fogo lá. Você entende, irmãos? Entende onde que o diabo entra? Aí nós vamos a juízo, porque tem que tirar o nome Nova Vida. Aí vai eu, pastor Manuel, pastor Maurício, lá para o juiz. Tira o nome Nova Vida. Eu digo: não tiro. Tira, não tiro. E esse juiz é ímpio. O que você acha que ele vai falar da igreja, irmãos? Que a igreja é uma bênção? Como é uma bênção se nós estamos divididos entre nós? Mas você vê isso, esse escândalo, no meio de muitos ministérios. Sabe o que havia no meio da igreja? A prostituição, irmãos. Nesse capítulo 6 você vai lendo, você lê do decorrer, que tinha prostituição no meio da igreja. Havia adultério, havia imoralidade. Foi a essa igreja que Paulo escreveu sobre a família, a essa igreja, de tão sério que havia o problema ali dentro. Eram ignorantes acerca dos dons, irmãos. No capítulo 12, no verso 1, ele vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eles eram ignorantes acerca dos dons espirituais. Não havia entre eles o primeiro gomo do fruto. Aí Paulo dá uma instrução sobre o que era o principal. Paulo vai dizer, porque no verso 28, irmãos, olha que coisa tremenda, está escrito: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre, depois operador de milagre. Ele vai dizer, e variedade de língua. Aí lá no capítulo 13, ele vai dizer: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Eu vou te mostrar algo que é muito superior a tudo isso que eu lhe falei aí, algo que é excelente, ainda que eu falhe. Olha, irmãos, Paulo dando instrução a essa igreja carnal: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o que? Língua? Amor. Se não tiver amor entre vocês, eu serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha esse dom,
e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, é balela. Nada disso, não adianta. Não adianta você querer falar em língua, você ficar aí ripa, se você não ama. Não adianta, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que me confirma isso. A doutrina sobre o dom da variedade de línguas está na igreja de Corinto, irmãos. A essa igreja. Na verdade, amados, na verdade essa carta, cadê o meu ministério de louvor? Vem, querido, vem para o pastor Manuel pensar que está acabando. Ele fica mais calmo ali. Isso, Davi, começa a afinar os instrumentos e olhar para o pastor Manuel, olha para ele. Na verdade, essa carta, irmãos, ela não é uma carta doutrinária. Eu posso dizer que essa carta ela é exortativa. E foi a essa igreja que o Senhor revelou esse dom de línguas. Esse dom, ele foi manifesto, como nós vimos em duas perspectivas. Primeiro a língua, a glossa, e depois no dialeto. Foi manifesto dessa forma. Mas talvez você esteja dizendo para mim assim, então, pastor, não existem línguas estranhas? Eu não falei isso. Em nenhum momento. Até porque no capítulo 14, verso 1 ao verso 3, vai dizer assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente, que profetizeis. Qual é a maior profecia que você tem aí, irmão? Mostra aí tua profecia aí, irmão. Mostra a tua profecia. Tu tem a profecia aí? Tem. Aí eu te pergunto, você fala em línguas? Mas você tem que falar disso aqui, ó. Você pode não falar em língua, você tem que falar disso aqui. Não é a língua que você fala que o mundo vai se render a Cristo, não. É a palavra. Então, ele está dizendo aqui, né? É a palavra de Deus que está falando, não é o pastor Paulo, não. Pois quem fala em outra língua, aí entra aquele dom que a gente fala do estranho. Quem fala em outra língua, não fala quem? A homens, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala o que? Mistérios, mas o que profetiza, fala para quem? Para homens. Quem profetiza, fala a homens. O que mais que diz? Edificando, exortando e consolando. Então quem fala homens, ele edifica, ele exorta e ele consola. Já o dom de língua, que nós chamamos de estranha, edifica a si mesmo. Aí agora, pastor, agora você vem logo mais para ouvir sobre isso. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Precisamos aprender com a Bíblia, irmãos. Porque maior do que a denominação é a palavra de Deus. Maior do que aquilo que a denominação fala, maior do que aquilo que a Assembleia diz, que o pentecostal diz, que o neopentecostal, que o tradicional, maior do que aquilo que eles falam, é o que a palavra fala, é o que a Bíblia fala, e que não pode nos dividir. A Bíblia não nos divide, o Espírito Santo nos une, é unidade do Espírito. Unidade, irmãos, é o que nós precisamos buscar aqui no nosso meio. O mais importante é saber que o Senhor, o nosso Deus, Ele não faz nenhuma acepção de pessoas. O dom é derramado sobre todos. Ele não faz acepção de pessoas. A ceia do Senhor, ela é para todos. Tanto que a palavra do Senhor, o mesmo apóstolo Paulo, eu quero chamar os irmãos aqui à frente, já para estar aqui conosco. Os irmãos, por favor, fiquem aqui na frente. O próprio apóstolo Paulo, ele ensina a igreja o que é a ceia. Aí ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei.
Aí ele fala de Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Pois todo aquele que come e bebe, ele vai dizer, sem discernir o corpo, ele come e bebe juízo para si. Aí fala: portanto, analise-se o homem a si mesmo. Eu quero dar uma oportunidade a você nessa manhã de se analisar, irmãos, de curvar a sua cabeça e se analisar. Ah, pastor, eu tenho tanto pecado, pastor, eu erro tanto, pastor, eu cometo. Irmão, ninguém está aqui para te julgar, ninguém está aqui para julgar você. Eu estou aqui para instruir você a participar da ceia, a participar, porque aquele que não bebe e não come, aquele que não come e não bebe, não tem parte com Cristo, é o que diz a palavra. É por isso que há no nosso meio muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que dormem. E os que dormem, ele está falando de uma morte espiritual. Há muitos mortos espirituais, porque ao se analisar, se condenam. Dizem: não, eu não sou digno de participar da ceia. Eu gostaria que você olhasse para cá, para frente desse altar, e mostra para mim, quem aqui é digno de participar de alguma coisa do Senhor? Quem aqui, irmão? A começar por mim, por favor, pode me analisar. Aí depois eu peço licença, analisa o pastor Manuel, analisa o diácono Júlio, que é líder dos diáconos. Também você diga assim: esses homens estão ali por quê? Porque aprove a Deus, e a misericórdia de Deus nos concedeu essa graça de estarmos aqui, nos rendendo a Ele, e dizendo: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Nós carecemos, tanto você que está começando hoje na caminhada, quanto aquele que é pastor, que é bispo, nós carecemos da misericórdia de Deus, irmãos, porque se não é a misericórdia de Deus, nós não teríamos condições de comer desse pão e beber desse cálice. Curve sua cabeça. Pai, estou diante da tua igreja, Pai, estou diante dos teus filhos. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor entre nesses corações, Pai, mas que haja uma verdadeira conversão, Pai. E conversão é voltar atrás. Que eles não venham, Deus, a ser participante da mesma mesa do diabo e da mesa do Senhor, mas que eles possam estar deixando de lado agora, Senhor, todo pecado, toda dúvida, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, um ministério colocou no coração deles, dizendo que eles não são dignos por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Perdoa, Senhor, se eu estou diante de homens e mulheres que um dia foram julgados, e por terem sido julgados, Senhor, eles estão espiritualmente mortos, mas que essa manhã haja uma restauração nessa vida, Pai, que haja ressurreição, Pai, em nome de Jesus. Restitui, Senhor, a alegria da salvação, para que todos nós possamos comer e beber desse cálice, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebam, querido, receba o pão e receba o cálice, em nome do Senhor. Torna o meu
ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me, 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 transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, Enquanto eu te adoro, Senhor. enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, a tua igreja. Louve, louve. Eu quero ser Senhor. semelhante a ti, Espírito Santo. enquanto eu te adoro, transforma-me. Alguém ficou sem receber o pão? Faz o sinal com a tua mão. Sem receber o pão e o cálice. Alguém? Amém. Eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Pai, nós estamos aqui em memória do Senhor. Nos lembramos do sacrifício vicário, Pai. Como foi falado hoje pela manhã, Senhor, na escola bíblica dominical, a cruz era para nós. E o Senhor tomou o nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, porque a tua carne foi rasgada, foi moída pelas nossas transgressões. E eu consagro a ti esse elemento, Senhor, esses pães. E já te agradeço, Deus, pela oportunidade que nós temos de comer desse pão, Senhor, de beber do cálice. Muito obrigado, Senhor, por essa comunhão, em nome de Jesus. Amém. Comamos todos juntos, irmãos. Aleluia. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai, nós consagramos a ti esse cálice, Pai, que para nós é um símbolo, Senhor, da nova aliança no sangue de Jesus. Sangue esse que nos purifica de todo pecado. Nós consagramos ao Senhor esses elementos, Pai. E já te agradeço pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu infinito amor. A cruz foi por amor, Senhor. Por isso nós somos gratos a ti. Abençoa teus filhos que irão beber desse cálice, em nome de Jesus. Querido, troca com alguém o teu cálice, se você puder. Dê uma palavra de bênção. Deus te abençoe, filhão, em nome de Jesus. Vamos beber todos juntos, irmãos.